Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, melhor marido do que ele não tinha. O Dirceu era o marido perfeito. Desde os tempos de namoro que eu percebi, ele só me tratava com carinho, com delicadeza. Nunca vou esquecer do dia em que a gente se conheceu. Lembro que eu estava com meu pai, ele tinha parado num posto de gasolina, ali mesmo no bairro. Enquanto o frentista abastecia, eu desci com o pai para ir até a loja de conveniência, para pagar. Queria pegar um pacote de salgadinhos e o Dirceu também estava ali. Naquela época eu estava com 19 anos. Mas sabe quando o teu olhar cruza com o olhar de alguém e você tem aquela sensação assim de que o tempo parou? Foi exatamente isso que eu senti. Juro por Deus que o tempo tinha parado. A gente ficou se olhando assim com tanta intensidade que até me distraí. O pai já tinha pagado a conta, o salgadinho, me chamou e eu nem ouvi. No fim, teve de me cutucar para eu sair daquele transe. Foi só então que reparei que o Dirceu estava usando o uniforme do posto, ou seja, ele trabalhava ali. Olha, eu não sei o que deu na minha cabeça, mas antes de sair pela porta, eu acenei para ele, assim, bem discreto, como que me despedindo e sorrindo, e ele retribuiu o meu gesto. Nossa, meu coração bateu tão forte. A gente morava ali no bairro mesmo, não muito longe do posto. E o pai tinha o costume de abastecer o carro ali às vezes. Mas eu nunca tinha visto aquele rapaz. Nunca prestei atenção e... vai entender, né? Me encantei por ele, assim, de saída. Sorriso, o jeito, só por aquele nosso primeiro contato. Mas demorou um pouco até que nos víssemos de novo. E o detalhe é que não foi naquele posto, mas no mercado, ali mesmo na avenida. Eu tinha ido comprar umas coisas, imagine a minha surpresa quando vi que ele estava ali. Num dos corredores, olhei assim e senti o coração bater mais forte. Lembro que eu estava com a cestinha de compras na mão, assim, olhando uns produtos. Aí de repente ele passou por mim. Surpresa e mais do que isso, emoção. Minhas pernas chegaram a ficar trêmulas. Ele acabou passando reto. Acho que não tinha me visto. Só que logo em seguida parou e se voltou assim na minha direção. Ele também estava só. A gente ficou se olhando por um tempo, até que ele se aproximou. Escuta, você não é aquela moça que eu vi lá no posto? Acho que você estava com teu pai. Confirmei. E então a gente aproveitou para se apresentar. Ele também morava ali no bairro, mas como era um bairro assim relativamente grande, era até normal a gente não se conhecer. Não sei explicar. Nossa conexão foi tão intensa. Para se ter uma ideia, depois que saímos ali do mercado, fomos tomar um café numa panificadora ali perto. E olha, conversamos tanto. Eu nunca tinha me sentido tão à vontade daquele jeito diante de ninguém. Ele disse a mesma coisa a meu respeito depois. Que se sentia assim tão bem do meu lado. Sorriso lindo ele tinha, os olhos brilhantes. Não demorou muito para marcarmos um encontro. E foi só então que aconteceu o nosso primeiro beijo. E aquele primeiro beijo foi o começo de tudo. E a verdade é que desde aquele dia, a gente nunca mais se largou. Inclusive, ele me pediu em namoro já no nosso quarto encontro. Fez questão de ir lá conversar com os meus pais. Embora eu tivesse dito que não precisava, sabe, de saída. Eu percebi que ele era um rapaz assim diferente dos outros. Pelo menos daqueles que eu tinha conhecido. Para começar, ele não era daqui. Tinha vindo do interior com os pais, já fazia 8 anos.
Não tinha vício, não fumava, não bebia. E também não era daquele tipo que curtia balada. E esses detalhes só serviram para me encantar ainda mais. Porque eu nunca gostei de homem que gosta desse tipo de coisa. Sempre fui muito caseira, sabe? Sempre fui uma pessoa assim, muito família. Desde jovem. Na verdade, ele tinha um único vício. Se é que dá para dizer isso, né? Era apaixonado por futebol. Torcia por Palmeiras. Aliás, depois que conheci sua família, logo percebi de quem que ele tinha herdado aquela paixão. Seu pai também era palmeirense. Quando tinha jogo, eu já sabia de antemão que os dois iam ficar com os olhos grudados na TV. Que ele praticamente nem ia me dar atenção. Era até bonito de se ver. Os dois, pai e filho, usando a camisa do Palmeiras e torcendo, reclamando, xingando. Olha, é só fechar os olhos que parece que eu estou vendo aqui diante de mim aquela cena se passando na tela da minha imaginação. Quando saiu um gol, meu Deus, os dois se abraçavam e riam, comemoravam. Nosso namoro foi engrenando. Depois de um tempo a gente noivou, até que finalmente resolvemos casar. Detalhe, eu descobri que estava grávida do nosso primeiro filho e isso, claro, acabou antecipando tudo. No começo, moramos por um tempo ali na casa dos meus sogros, mas logo a gente arranjou um canto só pra gente. Minha família também nos ajudou muito, principalmente no começo. E o fato é que aos poucos tudo foi se ajeitando. Olha, quando soubemos que eu estava esperando um menino, o Dirceu parecia uma criança, de tanto que ele comemorou. Não que ele tivesse preferência, mas é que, sabe aquela coisa de sonhar com o menininho jogando bola, poder colocar, quem sabe, numa escolinha de futebol. Eu acho que esse era o seu maior sonho. Por isso é que ele ficou tão feliz. Olha o que esse homem fez de planos. Enfim, felizmente o nosso menino nasceu forte, saudável e lindo demais. Adivinha qual foi o tema da festinha do primeiro aniversário? Claro que o Palmeiras, né? Até uma roupinha do time ele comprou para o menino usar no dia da festa. E verdade seja dita, como ele ficou bonitinho. Parecia um homenzinho usando aquela roupinha de jogador. Olha, eu já tinha visto o pai amoroso, mas igual ao Dirceu, nunca. Ele não largava do moleque, sabe, quando estava em casa, mas era o tempo todo. Era um grude assim com aquele menino que eu nunca vi na minha vida. Claro que eu amava ver os dois juntos. Para mim era a melhor coisa da minha vida. Final de semana, quando eu estava em casa, ele adorava sair andar com o nosso filho ali pelo bairro. Era visto que iriam criar um vínculo muito, mas muito forte. O tempo foi passando, nosso filho foi crescendo, como já era de se esperar, também pegou gosto pelo futebol. E, é claro, pelo time do pai. Adoravam ver os jogos juntos na TV. E também viviam jogando bola ali no quintal mesmo, em casa. O Dirceu, inclusive, chamava os outros moleques ali da vizinhança e ficavam ali jogando na grama. Quando o Robson completou 5 anos, meu marido colocou para treinar numa escolinha de futebol que tinha ali no bairro. E olha, não é porque seja meu filho, mas desde o começo dava para ver que ele levava jeito para coisa. Eu ficava na janela só observando, só olhando assim os dois jogando, brincando ali na grama. E foi nessa época que eu acabei engravidando de novo. Dessa vez seria uma menina. E ela veio trazer mais alegria para nossa casa. O tempo foi passando, nossos filhos crescendo.
Nós dois, muito unidos sempre. Teve uma vez que eu vi uma conversa entre o Robson e o Dirceu. Achei até graça. Parece que eu estou vendo os dois ali conversando. Naquelas alturas, nosso filho já estava com 8 anos. Lembro que pelas tantas ele falou: pai, o senhor não liga se, além do Palmeiras, eu também torcer pro Coxa? Olha, eu ri naquela hora. Meu marido olhou para a cara dele, assim, sério, e perguntou: pro Coxa? É, pai. Os dois não são verde? Então, é que a maioria dos meus amigos lá na escola, eles torcem pro Coxa. Eu vi que o Dirceu ficou meio, como que eu vou dizer, meio incerto, sabe? Eu acho que foi pego assim de surpresa. Ficou olhando pro filho, assim, meio sem uma resposta, mas depois acabou levando numa boa. Quer dizer, uma boa em termos, né? Que depois ele veio se queixar para mim. Disse que os amiguinhos do nosso filho estavam tentando fazer a cabecinha dele para torcer para outro clube. Lembra que eu falei? Ah, Dirceu, para com isso. Deixa o menino escolher. Hoje em dia, pelo que eu vejo, é tão normal as crianças torcerem para mais de um time. Não, meu filho, Veridiano. O Robson é Palmeiras. Primeiro e único. Ele falou aquilo e bateu no peito. Olha, repito, eu achei até graça. Mas, enfim, para não criar caso, acabei não falando mais nada. No fim, até que não teve muito o que fazer, até porque torcer para um determinado time é uma coisa assim pessoal, né? Claro que o pai ou a mãe, o ambiente em que a criança vive é determinante, claro. Mas tem casos que, enfim, foge ao controle. E se bem que o Robson continuava torcendo pelo mesmo time do pai, embora tenha começado também a torcer pelo Coxa. Nada mais normal. Enfim, sempre que podia, quando não estava no serviço, o Robson ia ver nosso filho jogar. Já para mim era mais difícil. Tinha casa, tinha nossa filha. Quando o Robson não estava em casa, para levá-lo de carro, ele ia de bicicleta. Aliás, até preferia. E naquele sábado foi justamente isso que aconteceu. Meu marido estava de serviço, tinha saído cedo, e logo depois do almoço, o Robson arrumou suas coisas, pegou a magrela e se mandou lá para onde seria realizado o jogo. Naquelas alturas, ele já estava com quase 11 anos. Era um menino assim bem responsável. Até então, nunca tinha dado trabalho. Na escola, também muito estudioso, sempre tirou nota boa, nunca tinha se metido em encrenca. Por isso que a gente confiava nele, andando sozinho por aí. Só que, se eu soubesse. Eu só fui saber, na verdade, na parte da tarde, o que tinha acontecido. Até porque ninguém apareceu antes ali em casa para avisar. Quer dizer, avisaram o Dirceu, já que todo mundo sabia que o Robson era filho dele. Depois, naturalmente, que a notícia se espalhou. E quando chegou ao meu conhecimento, não sei como não morri. Quem deu a notícia foi minha vizinha. Ela apareceu toda esbaforida, com a cara esquisita, e falou: você já conversou com o Dirceu, Verdiano? Já está sabendo? Se eu já estou sabendo o quê? Não estou sabendo de nada. O que houve? Então, aconteceu alguma coisa com o Dirceu? Não foi com ele, mas com teu filho. Você vai precisar ser forte. Parece que ele foi atropelado, um carro bateu na bicicleta dele. Repito, eu não sei como não morri. Minhas vistas escureceram, tudo começou a girar. Minha voz saiu lá no fundo. O Robson? Como assim? Que foi com...
que foi que houve com meu filho? Segundo ela, pelo que tinha sabido, o meu filho tinha sido levado até o pronto-socorro. E seu estado era bem grave. Tinha batido a cabeça no meio-fio quando caiu. Olha, depois daquele torpor que me deu, aquela moleza que me fez quase cair no chão, eu fiquei tão desesperada. Comecei a chorar, a gritar. Foi um momento terrível. A muito custo, consegui descobrir para onde que o Robson tinha sido levado. Pedi que meu pai me levasse até lá. Deixei minha filha ali, com a minha mãe. E quando chegamos ao hospital, encontrei o Dirceu. Já cheguei abraçando meu marido aos prantos, querendo saber como que ele está, Robson. Como que ele está? Você tem alguma notícia? Pro meu espanto, ele não respondeu. Ele não se mexeu. Não retribuiu o meu abraço. Ficou imóvel, olhando pro nada. Parecia que seu corpo estava ali, mas sua cabeça estivesse bem longe. Eu tinha perguntado do nosso filho e ele não respondeu. Nem olhou para mim, o que só tornou o meu desespero ainda maior. Foi só depois de um tempo que ele saiu daquele transe. Aí olhou para mim, com os olhos banhados em lágrimas, e deu o veredito. Perdemos nosso filho. O Robson se foi. Eu vi aquilo e não consegui me segurar nas minhas pernas. A exemplo do que tinha acontecido quando minha vizinha veio me contar, minha vista escureceu. Tudo girou e dessa vez eu apaguei. Acho que mesmo se usasse todas as palavras do dicionário, jamais conseguiria expressar a dor. Jamais conseguiria expressar a nossa tristeza. Todos que nos conheciam não conseguiam acreditar que aquilo realmente tinha acontecido. Perdemos nosso filho da forma mais estúpida que se possa imaginar. Ele estava voltando para casa depois do jogo, quando aquele maldito carro bateu na sua bicicleta e o derrubou. Pobrezinho bateu a cabeça no meio-fio. Faz alguns anos que perdemos nosso menino. Nunca conseguimos, nem eu, nem meu marido, nos recuperar. Na verdade, ninguém da família. Para ser sincero, tenho certeza de que esse dia nunca vai acontecer. A ferida nunca cicatrizou e jamais vai cicatrizar. Não pode existir dor pior a uma mãe e um pai. O curioso, não sei se é questão de força, não sei. Porque apesar de ter sentido, de ter sido a pior desgraça que já me aconteceu, não sei, mas meu marido sentiu mais do que eu. Caiu numa depressão tão grande. E o fato é que alguns anos se passaram, mas ele não conseguiu se recuperar. Nunca mais o Dirceu foi o mesmo. Claro que nem eu. Mas apesar do sofrimento, a gente sabe que precisa tocar a vida. Até porque o mundo não para pela nossa filha,
Procurei forças onde nem sabia que tinha. Para não esmorecer, para continuar. Ela precisava e continua precisando muito de mim e do pai. Mas tem horas que a impressão de que o Dirceu perdeu o gosto pela vida. Se tornou normal lhe passar horas num canto com o olhar perdido. Às vezes, a gente fala com ele, ele não responde. Fica ali olhando para nada, como se nada mais tivesse sentido para ele. Não come direito, tá magro, o rosto chupado. Tem horas que Deus me perdoe, ele parece um zumbi. Claro que também eu fiquei devastada. Ainda me encontro assim. Mas a gente precisa ter forças para prosseguir, principalmente porque temos uma filha. Só que ele parece que perdeu tudo. Completamente a vontade de viver. Converso com ele. Digo que a gente precisa reagir. Temos nossa filha. Nessas horas ele me olha, faz um sinal assim com a cabeça, como que dizendo que entende. Depois seus olhos se enchem de lágrimas. E eu sinto cortar meu coração. Ando muito preocupada com ele. Parece que ele não vai sair dessa depressão. Não quer tomar remédio, não quer ir no médico. Tem horas, eu repito, que ele parece um morto-vivo, que Deus me perdoe. Como eu queria, meu Deus, fazer alguma coisa. Mas simplesmente eu não sei o que fazer. Me sinto de mãos atadas, sendo que também preciso segurar a minha tristeza. O Dirceu não se desfez de nada que era do nosso filho. Manteve tudo intacto. Inclusive seu quartinho, como se ele ainda estivesse aqui. Também prefiro que seja assim, até para manter viva sua lembrança. Mas não sei até que ponto isso é bom. Como também não sei se é útil para a cabecinha da nossa filha também. A dor é terrível e piora, porque me dá uma pena de ver meu marido nesse estado. Tem dias que ele sonha. E sabe, tem noites que ele... Já aconteceu de ele acordar chamando o nome do filho. Como se... Aí ele acorda assim e olha para os lados e eu vejo a cabeça dele na penumbra, balançando, olhando pro... como se estivesse procurando o filho. Primeira vez que isso aconteceu, eu chorei tanto, tanto. Porque além da falta que meu filho me faz, queria poder ajudar meu marido de alguma forma. Ando tão preocupada com ele. E o pior é que às vezes me sinto tão de mãos atadas, tão sem saída, tão sem... Toda a família está preocupada com ele. Inclusive com medo de que a qualquer momento ele faça algo de que... Queria tanto fazê-lo entender que ele precisa reagir. Que ele precisa buscar forças para prosseguir. Porque apesar de termos perdido o nosso filho, temos ainda uma filha que precisa muito da gente. Olha como eu rezo para que essa noite escura passe logo, para que o sol volte a brilhar na nossa vida, para que um pouco de alegria tome conta dos nossos dias, para que a esperança possa renascer em nossos corações. Nem é pela gente, nem é por mim que eu peço, mas pela nossa filha. Porque ela precisa muito da gente. Não podemos
dar uma vida boa a ela, uma estrutura, se estivermos doentes do jeito que estamos. Por isso é que, meu Deus, nos dê forças para não esmorecermos, para não desistirmos, principalmente a mim, para poder ajudar nossa filha. E, infelizmente, também meu marido. Ele também precisa de mim. Ele precisa de mim, meu Deus, como também precisa de ti.